Vamos às nossas Bíblias. Na Epístola de Tiago, capítulo 1. Versículos de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Opa! Aqui estamos nós, Senhor, na tua presença. Indo acima de tudo, Senhor, que nós aprendamos a ter constância nas nossas vidas, nas nossas tomadas de decisões, que estejamos o tempo todo submetendo a nossa vontade, as nossas opiniões, à tua vontade soberana. Neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir, tenha misericórdia de todos aqueles que ouviram a palavra nesta hora. Ilumina-os, Senhor, para que possam entender a tua mensagem. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, iluminando, indo para que ele possa trazer a tua mensagem aprovada por ti. Em nome de Cristo é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. E de regra, quando nós falamos de sabedoria, nós lembramos deste versículo 5, do primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Se você quer sabedoria, peça a Deus e a dá. Hoje à noite nós vamos trazer uma mensagem baseada na palavra de Deus, ensinando como pedir sabedoria a Deus. Os judeus, eles entendiam naquela época sabedoria como uma boa compreensão, uma boa habilidade prática que o homem necessitava para viver para a glória de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, viver para a glória de Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus. Hoje, nós somos influenciados, infelizmente, muito mais do que o necessário pela cultura universal.
onde a sabedoria é fruto da especulação. A sabedoria é fruto da especulação filosófica. E não aquela que é, de fato, contida na pureza e na paz absoluta da vontade de Deus, que é revelada na sua palavra. Como nos ensina a palavra de Deus também nessa epístola. Fiquem com a Bíblia aberta no texto e vocês vão, de fato, manusear rápido. Nessa mesma epístola de Tiago, no capítulo 3, uma ou duas páginas depois, capítulo 3, versículos 13 e 17. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, mediante o condigno proceder de suas obras. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fim. É sim a verdadeira sabedoria, quando ela é vivenciada de acordo com a palavra de Deus. Somente só esta sabedoria divina capacita aqueles que creem a serem felizes e submisso a Deus, inclusive nas horas das provações. E esta vida impõe a cada um de nós pecadores. Portanto, meus irmãos, em Tiago, neste mesmo capítulo, no capítulo 1, no versículo 7, nós lemos: não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Toda boa dádiva vem de Deus. Logo, o crescimento é dom de Deus. Todo o crescimento espiritual, pessoal, o crescimento da igreja só é verdadeiro quando ele vem de Deus, quando ele é de Deus, quando esse crescimento é principalmente um crescimento do conhecimento da palavra. A igreja pode ter milhões de membros que eles não conhecem a palavra de Deus, esse crescimento não é verdadeiro, porque todo crescimento verdadeiro vem de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus, lamentando estas palavras que acabamos de proferir. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo. Bem-aventurado aqueles que leem a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas não fica. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra. Então, o crescimento
do crente individualmente, do membro da igreja individualmente, como o crescimento da igreja, ela vem quando nós lemos, ouvimos e guardamos a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 95. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Nos versículos 1 e 2 do Salmo 19, o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de Deus. Nosso crescimento espiritual, ele vem principalmente do exercício espiritual. E nós fazemos o exercício espiritual diário meditando. É na meditação da palavra de Deus. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não pare. Preste atenção que a Bíblia diz, não cesse. Não pare de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Então, procedendo assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7. Pecado que Israel cometeu, muitas gerações antes de nós cometeu, e a nossa geração comete, e as próximas gerações cometerão, é exatamente desobedecer este mandamento. Tu inculcarás a teus filhos, e dela, da palavra de Deus, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. A nossa orientação em casa, na rua e no trabalho deve ser nos comportar o tempo todo falando da palavra. Esse é o crescimento que vem de Deus. Tal em Deuteronômio 6, versículo 6, nós lemos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós meditamos, nós lemos, nós ouvimos, nós guardamos. A palavra de Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o que nós aprendemos aqui, que crescer espiritualmente é um exercício de ler, de ouvir e de guardar a palavra de Deus, de obedecê-la e praticar todo momento. É assim que nós espiritualmente crescemos na palavra. Quando nós crescemos na palavra, nós passamos a gostar, a desejar, a participar da reunião de oração da igreja. Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós procuramos crescer em oração, oração sozinho,
de oração com os irmãos. O texto diz, no seu primeiro versículo, no versículo: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça. Como pedir sabedoria a Deus? Esta é uma parte muito importante que a Bíblia nos ensina e que nós devemos aprender e guardar. Esta é uma orientação que todo crente fiel deve entender. Muitas vezes, nós não entendemos que Deus, então, como nós temos lido o Velho Testamento e continua nos dias de hoje, Deus, então, castiga, nos leva a sofrer para que os nossos sofrimentos nos dobrem e nós aprendamos de uma vez por todas a viver na dependência de Deus. Única e exclusivamente na dependência dele. É para isso que diariamente, quando nós estamos perto de Deus, Ele mostra as nossas imperfeições. É por isso que os cristãos que andam com Deus, eles são humildes. Porque o tempo todo na proximidade com Deus fica muito clara, à luz do dia, as nossas imperfeições e a nossa insignificância. E quando nós, de fato, vemos as nossas imperfeições, nós passamos a observar o que a Bíblia registra em muitas partes. Nós passamos a observar que todas as riquezas perfeitas, as riquezas que produzem alegria, pertencem. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: temos o apóstolo Paulo anotando, fazendo anotações, inspirado pelo Espírito Santo, sobre as riquezas de Cristo. Ele diz nas riquezas de Cristo, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza. E no capítulo seguinte, Efésios 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua em Efésios, capítulo 3, no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo continua, inspirado pelo Espírito Santo, agora escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. No versículo 6, peça, porém, com fé. Não é só pedir, é pedir com fé. A oração deve ser dirigida a Deus com total confiança, sem nenhuma dúvida, porque nós estamos orando a um Deus soberano que pode todas as coisas, como nós vamos pedir alguma coisa a um Deus que pode todas as coisas e nós não estamos acreditando que vamos receber. Tem que pedir. No mesmo versículo 6 nós lemos: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Quem duvida é aquela pessoa que está dividida dentro de si mesmo. Isso acontece com a maioria das pessoas, inclusive aqueles que se dizem crentes. Ficam divididos dentro de si mesmos, não simplesmente por causa de uma indecisão mental, mas é porque ficam divididos entre Deus e o mundo. Entre o que Deus oferece e o que o mundo oferece. Em muitos há um conflito até moral. Um conflito moral exatamente porque não confiam totalmente em Deus. Estão divididos entre Deus e o mundo. O versículo 6 continua. Começa: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. É semelhante à onda do mar. São as pessoas que vivem duvidando da boa vontade de Deus. Fingem acreditar, mas não acreditam. Se acreditassem, viviam pedindo sabedoria a Deus com fé. E nós teríamos uma igreja cheia de sábios. Com toda certeza. E não uma igreja muitas vezes revoltada, um mar revolto dentro da igreja agitada, uma igreja agitada, cheia de problemas, movendo-se para frente e para trás. Um dia está bem espiritualmente, outro dia não está bem assim, outro dia está mal. Prestem atenção, meus irmãos. Vivemos muitas vezes como a onda do mar. E a nossa vida é uma vida de ondas incessantes. Um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes, outro dia nós estamos meio alegres, outro dia estamos meio tristes. Deus, meus irmãos, é o único que pode nos tranquilizar. É o único que pode nos acalmar. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar firmemente na vida, do poder dele. Que ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que ter só um lado. O nosso lado é estar obedecendo a palavra de Deus.
No versículo 8, nós lemos que nós não devemos ser o que nós não devemos ser. Versículo 7 diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esse homem semelhante à onda do mar, ou este homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um mês é dizimista, outro mês não é dizimista. Um domingo dá oferta, outro domingo não dá oferta. Segue a sua própria opinião, segue o próprio curso da sua vida, não fica se preparando a semana toda para a participação do culto. Faz o que dá certo fazer. Se dá certo chegar na hora certa, chega. Se não dá, chega atrasado. Se dá certo, vem. Se não dá, não vem. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa, meus irmãos, é uma tradução literal da expressão grega que dá a ideia de uma pessoa com a mente ou a alma dividida entre as coisas da igreja e entre as coisas do mundo, e muitas vezes dando mais importância aos seus interesses particulares do que aos interesses da igreja. A tradução literal, o homem de alma dobre, é o homem dividido entre Deus e o mundo. E a Bíblia diz que o servo não pode servir a dois senhores. E essa pessoa é um hipócrita dentro da igreja. Ela diz uma coisa com os lábios, mas o seu pensamento está noutra direção. Que acredita em Deus ocasionalmente. É um Deus de ocasião, por isso acredita em sorte. Crente que anda com Deus, que acredita em Deus, não acredita em acaso nem sorte. Porque se existe sorte, nós somos os mais sortudos do mundo. Porque fomos escolhidos por Deus e recebemos o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem quer maior sorte do que essa? Então, meus irmãos, essa pessoa é um hipócrita que acredita em Deus ocasionalmente, mas começa a deixar de confiar em Deus quando começa a sofrer. Quando os sofrimentos vêm. Quando não recebem a resposta que queria receber de cada pedido. Tiago, capítulo 8. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, aborda esta questão de uma maneira muito direta. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobro, limpai o vosso coração. Então, o homem de ânimo dobro é um homem de coração sujo. Sujo pelo pecado. Então, limpai o coração.
O que o apóstolo deixa aqui muito claro é que o homem que anda o dobro é um incrédulo. E, antes de mais nada, é um incrédulo que se passa por crente dentro da igreja. O crente segue a orientação bíblica, ora sem cessar, porque gosta de orar. Tem prazer em orar. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ora: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O crente não é o que ora ocasionalmente. O crente é aquele que é perseverante, que ora o tempo todo, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 18. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 18, nós lemos: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido ligado nos céus. O homem de fé, que acredita em Deus, que tem fé em Deus, que anda com Deus, tem autoridade. Toda essa autoridade recebida de Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15, que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será com. A Bíblia o tempo todo, meus irmãos, nos ensina como pedir a Deus as coisas, inclusive sabedoria. Como pedir sabedoria a Deus? Devemos pedir com fé. Nós temos alguns exemplos. Há uma mãe dos tempos do século passado que orou a Deus pelos filhos. Ela tinha 2 filhos, João e Carlos. Ela olhou a Deus insistentemente para que Deus usasse seus filhos. Os seus 2 filhos foram, de fato, instrumentos de Deus para revolucionar a Inglaterra, para a produção, um avivamento que mexeu com toda a Inglaterra. Nós estamos falando de Ana Wesley, mãe de João Wesley, Carlos Wesley. Nós temos outro ser humano, este do século XVI, que orou no mosteiro ainda, lendo a palavra de Deus, que Deus de fato transformasse a Igreja Católica. E Deus o usou para implantar a reforma protestante, o maior movimento da modernidade. Ultimamente, quem não conhece a história da Igreja da Coreia,
A Coreia, cujo cristianismo era até perseguido. E pela oração, ainda hoje, os coreanos se levantam altas horas, de madrugada, milhares e milhares nas igrejas, orando com fé. E Deus fortaleceu a igreja evangélica na Coreia, fortaleceu a igreja presbiteriana a ponto de ter uma igreja presbiteriana na Coreia, a maior de lá, mais de 50 mil membros. Portanto, meus irmãos, este é o verdadeiro crescimento. Crescimento na palavra. Crescimento em oração. E um terceiro crescimento também, que vem de Deus, é o crescimento em. No mundo de hoje, cada um quer ser mais reformado, dentro da igreja presbiteriana, cada um quer ser mais reformado do que o outro, mais calvinista do que o outro, e faltando amor. O crescimento em consagração vem de Deus, cheio de amor. É por isso que a palavra está guardada no coração. O que nós vemos com esses movimentos, muitas vezes patrocinados pela mentalidade humana, são pseudos falsos crescimentos sionistas, onde lhes falta o amor. Há mais truculência do que amor. Crescimento em consagração. Salmo 116, versículo 2. Abra o seu coração e faça essa pergunta agora, junto com o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Cada momento que você tenta na sua vida, cada momento que você caminha, cada momento que você deita, tem essa pergunta sempre a ativar a tua mente: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Zaqueu, primeiro em Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que deu a Abraão o dízimo. Abraão entregou 10%. Em Lucas 19, 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu deu 50%. Barnabé também era chamado de José. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés da porta. Impossível. Eu 100%. Abraão 10%. Zaqueu 50%. José Barnabé
100%. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional. Paulo deu, como todos os outros apóstolos deram, e todos os mártires cristãos deram. Paulo ofereceu a sua. E está conclamando a cada um de nós a oferecer a nossa vida, toda a nossa vida, a Deus. Incluindo, meus irmãos. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos: Antes crescei na graça, o crescimento que nós devemos ansiar na nossa, desejar. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, tanto agora como no. Quais são as bênçãos que cada um de nós recebe, que são decorrentes da escolha de Deus? Deus nos eleger, de sermos eleitos de Deus. Quais as bênçãos decorrentes da salvação? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Qual é a bênção? A viva esperança. Nós fomos regenerados para ter uma viva esperança. Viva esperança é aquela que habita em nós o tempo todo, não apenas na nossa memória, não apenas na nossa lembrança, mas o tempo todo é viva. Está à nossa frente o tempo todo. Uma viva esperança é a primeira bênção. No versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Qual é a segunda bênção? A primeira bênção é uma viva esperança. Qual é a segunda bênção? Uma herança incorruptível. Qual é a herança incorruptível? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Terceira bênção, decorrente da salvação, guardados, nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, se nós temos fé, nós não temos medo. Porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Para que ter medo? Qual é o máximo que pode acontecer conosco? Um latrocínio. Pior que pode acontecer. Aí nós vamos estar melhor. Quem está guardado por Deus não tem medo. Porque o que pode acontecer é ir para um lugar melhor. Portanto, meus irmãos, continuando o versículo. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A quarta bênção. Versículo 5.
para a salvação preparada para revelar-se último. Uma salvação preparada para, depois de tudo, revelar-se como gozo eterno para cada um de nós. Possamos, meus irmãos, aprender a orar, aprender a pedir sabedoria a Deus, sempre acreditando para valer. Jesus, nosso Senhor, mudemos a nossa vida de pessoas que oram sem confiar muito, passemos a orar confiando plenamente que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.